reavivamento. Muitos dizem, precisamos de um reavivamento. Não, nós precisamos de reavivamento. Nós estamos num tempo que a igreja do Senhor está precisando de regeneração. Lembrando que a confissão dos pecados, se enojado que cometeu do pecado contra Cristo, a renúncia contra Cristo. Estamos igual à igreja de Laodiceia, onde acha que não precisa mais de Jesus, que já tem tudo, mas são morno, onde Jesus diz: vomitar, tirei da minha boca. O que nós precisamos não é de avivamento, nós precisamos ouvir aquilo que Jesus falou para a igreja de Sardes, a carta que ele escreveu para a igreja de Sardes. Ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que antes estava preparada para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, 1 e 2. É uma igreja que estava morta, os membros estavam perdidos e separados de Deus. Basta nós olharmos os noticiários de hoje. O que acontece nas igrejas? Dita no Google. O evangélico está de dar vergonha. É vergonha dizer que é evangélico. Eu já renunciei a essa dita, sou evangélico. Não falo mais isso. Graças a Deus eu saí de um sistema que eu fiquei 50 e poucos anos. Hoje realmente eu procuro servir a Jesus Cristo. Servir os 2 mandamentos de Deus que Jesus veio cumprir. Jesus não veio para que nós achássemos uma graça de graça. Não, porque Jesus se entregou no martírio de cruz por nós. Então não pensa que Jesus morrendo na cruz por nós já basta. Não, nós temos que crer que Jesus é o Senhor, que Ele veio em carne e que Ele morreu por nós. E também nos renunciarmos todos os dias por Ele, porque Ele já morreu por nós. Agora falta nós morrermos todos os dias para esse mundo e vivermos na graça de Cristo, procurando o galardão de Deus. E nós só conseguimos o galardão de Deus, a proteção de Deus, a cobertura, nos renunciando a cada dia. Não participando deste mundo como se fosse parte de nós, mas vivendo nesse mundo como peregrinos, que a nossa pátria está no céu. Em Sardes as pessoas eram convertidas a Cristo, mas elas perderam aquela paixão espiritual, aquele fervor. Sabe o primeiro amor? Então, o povo, na época de Noé, continuavam ouvindo Noé pregar o evangelho, a vinda que Deus mandaria o dilúvio, mas ninguém quis saber, até que o dilúvio veio e aí já era tarde. Deus sempre manda um aviso. Então, assim, na época de Moisés, enquanto ele estava buscando o Espírito Santo, direção para o povo colocou um bezerro no lugar de Noé, achando que ele estava demorando. Essa igreja de hoje, enquanto acha que Jesus está demorando, elas põem outra paixão na vida delas. Jesus alertava a igreja de Sardes para eles acordar. Era como um reavivamento, onde Deus queria que eles tornassem a vitalidade da igreja, a vitalidade espiritual, né? Porque permitir que Jesus fortaleça. Porque hoje nós não queremos renunciar a nada. Não queremos fazer jejum, oração, não queremos deixar. Muitas vezes não queremos deixar a internet, a vida social, para nos preservarmos, ficarmos como um bezerro conservador, sendo alimentado pelo primeiro amor. Então, quer estar misturados, onde o mundo já não faz mais parte. Então, hoje, assim, se olharmos aí a mídia, nós estamos vendo que multiplicou a iniquidade e o amor de muitos esfriou. Esses dias eu estava vendo no Instagram uma mulher morrendo afogada. Tinha várias pessoas ali narrando o que estava acontecendo e filmando, mas não socorreram a mulher. Uma filha, uma esposa, uma mãe, uma avó se perdeu naquelas águas do riacho. Tinha vários homens ali filmando, falando, canoas perto e ninguém salvou. Onde está o amor, gente? Crianças sendo abusadas, sabe? Tá difícil esse mundo. E não pensa que escolher o caminho fácil, que é o caminho da maldade, vai ser mais fácil. Não, porque o melhor é correr para os braços de Jesus. Porque quando tudo nesse mundo nos levar para a desgraça, nós sabemos que nós temos uma salvação em Cristo, uma proteção. A única proteção completa é a de Deus. E nós só precisamos amá-lo de todo o nosso coração. E ao próximo como a nós mesmos. Porque quando amamos o próximo, nós não nos deixaremos ser afogados em suas mágoas, suas dores. Muitas das vezes nós somos igreja dentro da igreja e passa ao nosso lado alguém com o sentimento de se suir, né? Passamos perto de um drogado, passamos perto de uma prosti, né? E não temos misericórdia, porque achamos que temos que ser crente da igreja. Não, quem está dentro da igreja já sabe o que quer. E o Senhor falou isso comigo no monte. Queria tirar uma igreja de dentro da igreja, não tirar mulheres para frente de batalha. Mulheres, porque mulheres têm o dom de gerar. Mulher tem o dom de gerar. A mulher, ela consegue estar em vários tempos. A mulher de 31 de Provérbios, ela tinha empresas, ela cuidava da casa, ela cuidava dos empregados. Essa mulher dos últimos tempos, essa mulher, a dos 7 demônios que andava com Jesus, que se tornou uma apóstola também, embora não está narrado na Bíblia, muitas coisas foram escondidas, tiradas da Bíblia. Então, assim, é muito mais fácil colocar a mulher como a fraca, a que tem que ser protegida, e esquecem que a mulher foi tirada da costela de Adão. A costela é a parte que protege o coração. São coisas, assim, que foram mudando durante o tempo. E se o Espírito Santo de Deus não nos revelar, não dar entendimento, nós ficamos no engano. Que essa igreja de hoje está no engano. Precisamos do reavivamento da igreja de Sardes, que Jesus diz. Porque quando a palavra de Deus invade o nosso coração, como está lá em Salmos, verso 25, ele pede assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele pede que o Senhor, que ele seja vivificado. Então, quando nós somos vivificados pela palavra do Senhor, ele mostra o caminho que devemos seguir. É aquilo que eu gravei no vídeo anterior. Quando eu sei que Jesus é o meu caminho, a minha verdade, ele é a vida. Então, se ele é o caminho da verdade e a vida, é o caminho que eu também devo seguir. É o caminho que eu devo ir, pelo caminho de Jesus. Para ter um verdadeiro reavivamento, nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver o verbo, que o verbo era Jesus, ele era a verdade. Nós temos que viver na verdade. Estar longe da mentira, fechar as portas do pecado. Porque o jugo de Jesus, o fardo dele é suave. Mas o povo
impõe, criou-se religiões, vários nomes de igreja, porque quando fala das 7 igrejas, está falando das 7 cidades onde o povo congregava. A igreja é o povo que congregava naquela cidade. Então eles usam isso para fazer um templo e falar que era a igreja. Jesus não pregava em templo. Toda vez que Jesus ia num templo, ou era para derrubar as bancas, bater, ou era para confrontar os saduceus e fariseus daquela época, que eram pessoas colocadas por romanos. Então muitas vezes nós estamos seguindo uma autoridade romana, sabe, que colocaram na Bíblia. A que Paulo conhecia. Ele tentava acertar a igreja dentro daquela autoridade romana. Então, a única autoridade que Jesus deixou para nós seguir verdadeiramente é a dele, é a de Deus. É os 2 mandamentos de Deus que ele veio cumprir. Não é os 10 mandamentos de Moisés, mas sim os 2 de Deus. E tornou-se pior, porque agora só de pensar no pecado você já está pecando. Coisas que, com Moisés as 10 leis, não, você tinha que ser pecando. Com Jesus, não, você só de pensar. Então, nós estamos nessa igreja morna de Laodiceia, dos fins dos